companheiros e companheiras, dando prosseguimento aos trabalhos, estaremos aqui ouvindo o Ivônio, assessor do senador Cristóvão Buarque, e temos certeza que vamos tirar o maior proveito desta palestra, como estamos tirando deste encontro, que está sendo assim muito bom. É uma prioridade do sindicato, é uma das prioridades, né? A educação tem que estar assim, no topo das prioridades, e o sindicato pensou em fazer este evento de maneira grandiosa. A direção toda se empenhou no sentido de trabalhar para que isso acontecesse. Então, conosco, a fala do nosso palestrante. O senador Cristóvão lamentou muito não poder vir. Ele está hoje na Bélgica, numa reunião das Nações Unidas, e ele não conseguiu ajustar as agendas de tal sorte que pudesse vir a São Luís. Ele, na verdade, ele adora esse tipo de atividade, adora conversar com as pessoas que estão envolvidas e têm sentimento no tema da educação, porque ele aprende muito, e o pessoal questiona muito as ideias dele, aprova, desaprova e tal, e nesse processo de interação ele vai se aperfeiçoando. A temática de hoje, nós estávamos pensando, vamos ver se vai funcionar, o Cristóvão preparou um videozinho, tá, com as falas que ele fez na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados sobre a questão da federalização, uma das propostas dele, que é da federalização do ensino básico, tá, transformando todos os professores em professores federais. Nós vamos... eu só queria entrar no tema que foi colocado para o senador falar, e daqui a uns minutinhos a gente pega o vídeo dele e o vídeo dele termina. Eu estava pensando, tinha falado inicialmente para os companheiros do sindicato que a gente começaria com o vídeo dele, depois eu terminava. Mas como o tema está centrado na questão do PNE, eu queria dar uma palavrinha rápida sobre o PNE, e a gente entra na fala dele. Eu vou procurar ser o máximo, nessa minha fala, ser o máximo fiel ao pensamento do senador Cristóvão Buarque, tá? Tal como se ele estivesse aqui falando sobre o PNE. Né? Essa ideia de Plano Nacional de Educação, tá? Não é uma ideia recente. Ela está colocada na Lei de Diretrizes e Bases, tá, de 96, mas ela já é bem anterior, tá, a esse processo. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, na redemocratização de 46, tá, na discussão, toda a discussão sobre a educação, tá, na Constituinte de 46, nós tivemos a ideia de termos um plano nacional de educação. Né? E isso também não surgiu em 46. Então, é um processo que já vem, uma luta que já vem de muito tempo. Então, nós ouvimos a professora Adelaide ontem falando, hoje ouvimos algumas pontuações sobre isso, quer dizer que é um processo, tá? O processo de constituição da ideia, tá, de que a educação é importante, tá? É uma coisa que vem de muito tempo, tá? Das lutas sociais no Brasil, tá? Das contradições brasileiras e assim por diante. Nós vimos na mesa passada, tá, que a educação, tá, o processo da educação é um processo extremamente contraditório. Tá? Ao mesmo tempo em que, tá, educação é um instrumento de reprodução de valores, e por isso usado para as elites,
né, até como disciplinamento de trabalhadores, né, até essa ideia de uma cadeira atrás da outra, né, tem a ver com esse conceito de disciplina, né, de educação como uma coisa relacionada à disciplina, a comportamento. Tá? Isso está lá a gente sente, quando a gente mesmo fala assim, você não tem educação. Tá? Então, significa, não é que a pessoa não tenha os anos de instrução, tá? É que ela não é comportada. Tá? É assim que a gente fala? Tá? Então, a própria palavra carrega um pouco disso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tá, a gente fala que quem tem acesso à educação é uma pessoa que consegue ler, consegue pensar melhor, consegue descobrir caminhos de liberdade. Tá? Então, o processo da educação é um processo contraditório, né? Mas na própria história a gente vê isso. Tá? Trabalhadores, escravos, ex-escravos, buscando a educação, tá? E buscando o conhecimento, tá? Até mesmo buscando depurar a língua pura, a língua culta. Tá? Nós temos o exemplo de Machado de Assis, tá? Um negro. Tá? Tá? Nós temos ao mesmo tempo, um processo histórico no Brasil, onde as elites falavam, tá, que era necessário. É só falar mal das elites, acontece, né? O sistema oligárquico se manifesta. Agora, ao mesmo tempo, esse processo que a professora Adelaide estava falando, do século XIX para o início do século XX, tá, muitos da elite, tá, defendiam a escola para os pobres. Eles chamavam da escola pública, tá, que era a escola do ensinar o pobre, ensinar o povo e tal, essas coisas, da educação popular. Tá? Você vê muito nos discursos do Congresso Nacional, tá? Ainda no Império, no final do Império, se falar em educação popular como a educação da escola para os pobres. Mas a educação aparece como direito na Constituição de 1934, tá? Como na primeira vez no Brasil, tá? Como uma junção dessas duas visões, da visão da elite e, ao mesmo tempo, um processo que espelhava um anseio popular. Tá? No meu tempo, a gente ainda lia, tá, Orígenes Lessa, que num livro famoso na época, chamado Feijão e o Sonho, não sei se vocês já leram esse livro, tá? Que é um livro da década de 30. Tá? É um livro, Orígenes Lessa, acho que escreveu o Feijão e o Sonho, acho que na década de 30. Tá? Eu li um pouquinho depois da década de 30. Né? Não, é porque o pessoal mais novo também lê Orígenes Lessa, né? Mas você vê, por exemplo, quem lê Orígenes Lessa lembra, tá, que o personagem, o marido, tá, que era o professor, tá, ele era um professor particular, né, porque quase inexistiam escolas, públicas ou privadas. Tá? Ele era um professor alfabetizador, um professor das primeiras letras, um professor dos primeiros anos. Tá? Ele recebia algum pagamento por as aulas que ele dava, a escola era na casa dele. Tá? E o Brasil daquela época era um Brasil sem escolas. Tá? Quando, em 1934, foi colocado na Constituição, tá, que a educação primária era um direito, tá,
das pessoas, grande parte da população não tinha como cobrar aquele direito, tá? Porque não tinha onde cobrar, tá? E mesmo que o Estado, tá, quisesse, por alguma ação do judiciário, por alguma ação de alguma parte do Estado, tá, ele não conseguiria impor, tá, que o Estado como um todo cumprisse aquele direito, porque não tinham escolas. Não tinham escolas, não tinham professores. Tá? E o processo de consolidação ou realização desse direito, tá, durou na década de 30, década de 40, década de 50. Tá? É na década de 50, tá, que nós temos, no final da década de 50, que nós temos um número de escolas, tá, suficientes para atender, tá, a demanda que existia naquele momento de pessoas que queriam, tá, ver realizado o seu direito de acesso à educação. Tá? Isso porque, naquele momento, a sociedade ainda não tinha colocado, tá, na cabeça de todas as pessoas que a educação era importante. Quando eu falo assim, o Estado conseguia atender relativamente à demanda existente, porque a demanda também era baixa. Tá? Nós vamos dar saltos de números de acesso a pessoas na educação, tá? Na década de 70, depois vai crescendo até hoje, chegando até hoje num processo de quase universalização do ensino fundamental. Tá? Quando os governos começaram a definir como meta a universalização, ela já estava no processo de quase chegar lá na universalização. Se a gente for olhar, isso eu estou falando nas estatísticas, a gente olhando a curva das estatísticas, o grande salto, tá? E esse salto se dá porque nós temos um processo final da urbanização, tá? Daquele grande processo, daquela grande demanda, aquela grande migração de pessoas do campo para as cidades, que se dá na década de 60 e termina na década de 70. O reflexo disso está numa escolarização rápida, justamente nesse período. Tá? E depois a curva continua. Tá? Continua acelerada em algumas áreas e continua bem vagarosa em outras. Tá? Nós temos, por exemplo, na questão da alfabetização, um processo mais ou menos consolidado de melhorar aos pouquinhos, tá? Mas bem aos pouquinhos. Tá? Na década de 70 nós temos um crescimento, na década de 90 de 80 e 90 nós temos um certo declínio dessa velocidade de crescimento, continua melhorando a escola, o acesso, tá? E essa velocidade continua, tá, positiva, velocidade de acesso, velocidade de melhoria das condições e tal, continua positiva, mas muito pouquinho. Tá? A ponto da gente poder ver, como foi visto na mesa anterior, e no diálogo com a plateia, tá? Todas as situações como situações verdadeiras. Aparentemente, alguém falando, porque a escola está muito ruim. Daí a outra pessoa fala assim, porque a escola está melhorando bastante. As duas assertivas são verdadeiras. Tá? Agora, são verdadeiras e quase se anulam. Tá? Por conta da velocidade em que ela se dá. A melhoria, tá? E a velocidade onde que se dá a transformação de uma coisa ruim numa coisa que vai mais ou menos, precária, moderada, até melhor. Tá? Então, se nós compararmos a educação, tá, do início do século XXI com a educação do início do século XX no Brasil, nós vamos ver que houve um salto fenomenal. Da época de Orígenes Lessa para agora,
houve um salto fenomenal. Agora, por outro lado, tá, 70, 80 anos de história, tá, nós consideramos que é um processo muito vagaroso. A gente sente intimamente que demorar 80 anos para chegar a uma situação que tem hoje, tá, é lento, porque em outras áreas o Brasil deu outros saltos muito mais rápidos. Tá? Há 80 anos, o Brasil era eminentemente rural, tá? Um país super atrasado, tá? Muito pobre, tá? Era um país de pessoas formado basicamente por pessoas analfabetas. Tá? Então, hoje, nós temos um outro país, muito diferente daquele. Mas a educação, tá? Gente que acompanha a educação, vê que a educação não acompanhou o mesmo ritmo de desenvolvimento, de reordenamento territorial, tá? De enriquecimento, tá? E outras esferas, outras partes das nossas realidades tiveram. Nós tivemos um processo de desenvolvimento muito rápido no pós-guerra, que não necessariamente, tá, beneficiou a todo mundo por igual. Até o contrário. Tá? Em muitas áreas, tá, nós tivemos um aumento da desigualdade. Tá? Os mais pobres melhoraram de condições de vida em relação, se nós compararmos os mais pobres de hoje com os mais pobres de um século atrás, tá? Essas mesmas camadas tiveram melhoria nas suas condições de vida, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso a outros bens materiais ou culturais. Tá? Agora, os mais ricos, tá, tiveram um crescimento muito maior. Tá? Nós tivemos uma expansão grande, tá, numericamente, de oligarquias. Ontem saiu numa publicação internacional dizendo que de 2007 para cá, diariamente o Brasil ganha 19 milionários. Tá? Então, 19 pessoas no Brasil, tá, diariamente saem de uma condição e passam para uma outra condição, para a condição de milionários. É só entrar na internet, hoje vocês vão ver essa notícia. Tá? Isso é um exemplozinho singelo dessa situação em que os mais aquinhoados, tá, tiveram um crescimento nesse último século de renda, de condições de vida e tal, muito superiores, tá, às condições de vida das classes, tá, com nível de renda menor. Tá? Mas essas classes com nível de renda menor também melhoraram de vida ao longo desse século. Tá? Então, por isso que eu falo que nós temos na educação uma velocidade de crescimento, tá, sempre melhorando nesse último século, tá, mas em outras áreas nós tivemos um crescimento, uma velocidade de crescimento, uma velocidade de transformação muito superior. Tá? Isso, tá, se reflete, tá, muitas vezes não numa análise depurada, numa análise científica e tal, mas se reflete muitas vezes numa situação em que todos percebemos, a gente mesmo, falando assim, a gente acha que a educação está indo lento demais.
A gente não muitas vezes a gente não conhece esses números, não conhece esses indicadores, tá? Mas tem o sentimento de que a educação está lenta demais. Por que a gente tem esse sentimento? Justamente por isso, porque a gente compara, mesmo que não conscientemente, compara com outras situações, tá? E acha que a educação poderia ter uma velocidade, um rumo de crescimento, um rumo de um processo de transformação, seguindo uma velocidade diferente daquela. Agora, as pessoas que analisam os dados, analisam as estatísticas, fazem as comparações, elas vão mostrar que isso acontece de fato. Esse sentimento que a gente está tendo não é um sentimento ilusório, é um sentimento real. Tá? Além do mais, tá? Comparando essas várias situações na história do Brasil recente, de crescimento econômico, de urbanização, de acesso a bens materiais, assim por diante, estratificando-se nas classes sociais, observando como que a educação vai se espraiando na sociedade, o acesso à educação vai se tornando maior, como que a escola vai se transformando, tal. Nós vamos perceber também, né, que não há uma relação, tá, necessária, tá, entre desenvolvimento da educação, tá, e desenvolvimento em geral. Tá? No discurso, tá, todos falamos que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. Sim, tá? A educação é elemento fundamental para o desenvolvimento do país. Mas não necessariamente, tá? Em países com a desigualdade social que tem o Brasil, a gente consegue verificar, tá, essa correlação. Tá? Porque, por exemplo, um outro sentimento que muitas das pessoas aqui têm, muitas não digo, uma parte talvez pequena, como a Ângela falou, tá? A Ângela, como vocês sabem, é a presidenta mais bonita dos sindicatos, tá? Os sindicatos, né, dos servidores públicos federais, né? Mas muitas de vocês, com exceção da Ângela, talvez, falam assim: a escola já tinha uma qualidade melhor do que tem hoje. A escola que eu fiz, a escola pública que eu frequentei, algumas pessoas falam isso. A escola pública que eu frequentei era melhor, tinha uma qualidade melhor do que a escola pública de hoje. Ocorre que em muitas regiões do país, talvez em quase todas as regiões do país, algumas cidades no Ceará, porque eu não posso incluir o Ceará como um todo nessas estatísticas, porque o pessoal do Ceará me briga muito, fala assim, não, lá na minha cidade era diferente. Mas você tinha, naquela escola pública que a gente frequentou, da década de 40, da década de 50 e tal, era uma escola pública minoritária, atendia a um segmento muito pequeno da sociedade. A escola pública hoje, ela atende a toda a sociedade. Tá? Então, nós tivemos uma situação em que quantitativamente mudou e a escola mudou qualitativamente nesse processo. Não necessariamente de uma situação boa para uma situação ruim. Tá? Ao se transformar numa escola de acesso universal, ela qualitativamente se alterou. Ela qualitativamente se aproximou da situação real da sociedade hoje. Tá? Quando se fala da questão da violência, tá? Hoje a escola está muito mais próxima, tá? da sociedade do que estava na década de 50. Tá? Na década de 50 havia violência, havia uma série de outras situações em que a escola estava distante, porque a escola estava no centro da cidade, a escola não estava na periferia, a escola era frequentada pela classe média,
emergente daquele momento, não era frequentada por toda a população e assim por diante. Né? Então, nós temos um sentimento que é verdadeiro do ponto de vista estatístico, que é esse da velocidade. E temos um sentimento que é confuso, que é esse da qualidade, tá? De que a qualidade era melhor do que é hoje. É confuso o que eu digo porque houve uma mudança qualitativa, mas não do melhor para o pior. É uma mudança de qualidade. A escola se transformou nesse processo, se aproximando de uma sociedade que também estava em transformação. Tá? Quando a Lei de Diretrizes de Base da Educação, em 1996, foi aprovada, tá? Tinham 2 artigos na Lei de Diretrizes de Base. Uma dizendo que o governo deveria encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de Plano Nacional de Educação. Mais ou menos isso que dizia o artigo. E lá nas disposições transitórias, tá, dizia, estava escrito, um ano após a publicação dessa lei, o governo federal encaminhará ao Congresso Nacional uma proposta de Plano Nacional de Educação que terá vigência por 10 anos. Tá? Então, a lei não diz que o Plano Nacional de Educação é um plano decenal, tá? Porque no corpo da lei diz que existirá um Plano Nacional de Educação. Nas disposições transitórias, tá, da lei, diz que o governo federal encaminhará ao Congresso Nacional um Plano Nacional de Educação que terá validade por 10 anos. Aí, tanto o governo federal, quanto o legislativo, quanto as entidades, os movimentos e tal, tá, consideraram, tá, que nós temos uma lei que define que o Plano Nacional de Educação tem validade por 10 anos e tem um determinado processo. É uma situação que ocorre muito no Brasil e provavelmente não ocorre em nenhum outro país no mundo. Tá? Aqui nós temos leis que pegam e leis que não pegam. Leis que são obedecidas e leis que não são obedecidas. E leis que são interpretadas um pouco mais além delas próprias, tá? Pela própria sociedade. A LDB é uma delas. Tá? A sociedade, o próprio Estado, tá, entende a LDB muito mais do que ela própria diz. Tá? E muitas coisas que estão na LDB e são seguidas pelo próprio Estado são contraditórias. Quem conheceu o processo da Lei de Diretrizes e Bases sabe que esse texto final da lei foi um texto feito em poucos dias. Tá? A lei demorou anos para ser aprovada no Congresso Nacional, mas o texto final foi feito em poucos dias, foi alterado e modificado em poucos dias. Então é cheio de imperfeições. Mas dessas imperfeições saiu uma que todo mundo considera que temos que ter um plano decenal. Tá? Foi feito o primeiro plano, tá, que terminou a vigência dele em 2009. Tá? 2010 nós já deveríamos ter aprovado uma lei do novo plano. Tá? O governo só conseguiu enviar o projeto de lei no final de 2010, porque queria fazer uma consulta a toda a sociedade, que foi o processo da Conferência Nacional de Educação. Tá? E como resultado da Conferência Nacional de Educação e uma reelaboração das posições finais da conferência, adequação aos planos de governo, no final de 2010, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, que está sendo debatido numa comissão especial da Câmara dos Deputados. Tá? Deveria ter sido apresentado pelo cronograma da própria comissão especial, já deveria ter apresentado o relatório, mas pelo número grande de emendas e por uma série de discussões que só começaram a ocorrer agora, nesse mês, tá? Esse relatório foi adiado. Tá? E pode ser que ele seja apresentado ainda neste ano,
ou pode ser que ele seja apresentado em fevereiro do ano que vem. O deputado Ângelo Vagnoni, que é o relator, é uma pessoa muito séria, mas ele teve algumas dificuldades no processo de elaboração do seu relatório final. Tá? Se o relatório for apresentado este ano, tá? Pode ser que ele não seja votado ainda neste ano e seja jogado para o ano que vem. Tudo indica, tá, que na Câmara dos Deputados o PNE não seja aprovado antes dos primeiros meses do ano que vem. Vai para o Senado Federal. Se o governo federal tiver muito interesse na aprovação do PNE, ele faz o Senado Federal aprovar ainda no primeiro semestre do ano que vem. Se esse interesse não for muito forte, como tem sido demonstrado até agora, tá, pode ser que o PNE não seja aprovado no próximo ano no Senado. Tá? Há os movimentos que estão trabalhando pela aprovação do PNE querem, tá, que o PNE seja aprovado o mais rápido possível, porque, por pior que ele seja, os movimentos consideram que é importante ter um plano, tá, e estão avaliando agora um receio que ninguém achava que era viável, tá? Mas o receio de que nos próximos anos nós não tenhamos plano nacional de educação. Muitos dos setores envolvidos nessa questão no governo federal, no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento, torcem para que nós não tenhamos PNE nos próximos 4 anos. Isso evitaria algumas pressões da sociedade sobre o governo federal, tá, para a aplicação do PNE. Tá? Quer o PNE saia com 7%, quer ele saia com 8,25%, quer ele saia com 10%. Esses setores da burocracia do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda acham que qualquer um desses valores vai amarrar a possibilidade de atuação do governo federal, e eles acham que é importante não amarrar isso. Senão eles vão ter que fazer uma DRU, tá, maior do que a DRU dos 20%, tá, para retirar recursos que vão justamente para essas áreas, da educação e da saúde. Então, a situação do PNE, da tramitação do PNE, hoje é esta. Agora, o senador Cristóvão, analisando o PNE, ele diz o seguinte: nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Nós perdemos uma grande oportunidade no primeiro PNE e estamos perdendo novamente uma grande oportunidade de ter um plano real de transformação da educação no Brasil. Tá? O PNE tem sido visto, foi visto no primeiro, tá, como uma manifestação tímida, tá, do Estado, e o senador Cristóvão diz: esse PNE, além de ser tímido, tá, mais tímido do que o anterior, ele tem sido visto como um instrumento burocrático, não um instrumento político de organização e de mobilização da sociedade para termos um plano de transformação da educação. Então, o Estado brasileiro está pegando uma ideia, tá, que já vem lá da década de 40, tá, foi abortado o processo, tá, de consolidação de termos um plano de metas para a educação com o golpe de Estado de abril de 1964, de 1º de abril de 1964, tá, ele cancelou esse processo, tá? Quando se retoma com a redemocratização, tá, de 85, começa a discutir de novo a educação, começa a falar da prioridade, começa a definir planos e tal, vai até 1996 a discussão da Lei de Diretrizes e Bases, tá?
Quando sai essa lei, fala de um plano, o Estado novamente, tá, timidamente, de forma tímida, apresenta um plano para o Congresso Nacional. A sociedade ainda não acumulou necessariamente, não reacumulou, né, não voltou a acumular politicamente, tá, sobre a questão de ter um plano, de ter uma estratégia nacional de educação. Tá, começa a acumular sobre isso e tal, tá, e vem o Estado no primeiro plano, tá, e fala assim, não, esse negócio de plano não vale a pena e tal, aproveita um processo, tá, de privatização das nossas mentes, tá, e nós começamos a achar que planos são colocados no papel. Tá? Só estamos mobilizando agora nesse PNE, tá? Não houve a mobilização no primeiro PNE, não houve acompanhamento do PNE passado. Tá? A lei dizia que no quarto ano iria haver uma avaliação. Essa avaliação foi feita, tá, pelas entidades de educação, com os sindicatos e assim por diante e tal, mas não foi um movimento da sociedade. A sociedade não acompanhou o que estava sendo feito na avaliação do PNE. Tanto que, quando terminou a avaliação no Congresso Nacional, tá, o resultado da avaliação no Congresso Nacional ficou dentro do Congresso. Não foi transformado, não foram feitas leis. Tá? O Ministério da Educação tem uma área do próprio Ministério da Educação, lá na Secretaria de Educação Básica, que é responsável pela avaliação contínua do PNE. Tá? Tem uma área burocrática, tem funcionários para isso, essas coisas todas. O próprio Ministério da Educação desconhece a existência desses funcionários, desconhece os relatórios que eles fazem. Tá? Os dados do PNE passado não foram incorporados no PNE atual. Tá? Então, o que o Estado está passando para a sociedade, e mesmo as entidades que trabalham com essa educação estão incorporando, tá? É de que o PNE não é o instrumento. Tá? É uma ferramenta a mais. Tá? E cada vez mais assumindo essa ferramenta como uma ferramenta não importante, ou às vezes até uma ferramenta transitória. Isso tem a ver, tá, com uma série de situações, tá, com mudança de tonalidade ou mudança de forma de ver essa questão por parte da sociedade, tá, da sociedade organizada, tá, que no governo Fernando Henrique via essa questão de um jeito, no governo Lula via a mesma questão de outro jeito. Tá? Então, há um processo aí de político dessas entidades. Tá? Há um processo, como eu falei, de privatização das mentes, tá? Que é um processo de hegemonia, de conquista de hegemonia da ideia da privatização na sociedade. Tá? Isso tanto na área de educação quanto na área de saúde. Hoje nós temos, por exemplo, nas pautas sindicais, a maioria dos sindicatos reivindicam plano de saúde. Tá? Não tem um sindicato, tá, que reivindique, tá, melhoria no SUS, nas pautas salariais, nas pautas de discussão. Por quê? Porque os seus filiados querem acesso ao plano de saúde. Tá? Seus filiados não querem o SUS. Tá? Porque a ideia na sociedade é que o SUS é pior do que o hospital privado. E quando fala na questão da privatização, as pessoas caem no mundo do indivíduo. Falam, eu quero ter acesso a tal coisa. Tá? A sociedade em geral vai para o SUS, eu quero o privado. Então, essa é a discussão. O sindicato reflete essa vontade dos seus filiados. Tá? E a maioria das pessoas, tá, começa a ter em si essa ideia de que a escola privada é melhor do que a escola pública. E começa a reivindicar a escola privada. Tá?
Qual é o movimento, por exemplo, social no Brasil que fala, que reivindica que se extinga, tá, a isenção do imposto de renda, tá, para escola privada? Porque aquela isenção que cada indivíduo de classe média tem para botar lá no imposto de renda, de gastos de educação, não é para comprar caderno. Tá? Gastos de educação, que está naquela isenção no imposto de renda, é uma transferência, tá, para a escola privada. Tá? É uma transferência direta, tá, de recursos de arrecadação do Estado para a escola privada, tá, por meio das pessoas, tá, dos indivíduos que declaram o imposto de renda e declaram a isenção. Tá? E, pior ainda, tá, quer eles tenham gasto ou não. Tá? Porque você pode não ter gasto absolutamente nada naquele ano com a escola privada, mas você tem o limite de isenção, tá, por filhos do imposto de renda. Algum movimento social já colocou essa questão como uma questão importante para recuperar recursos para a educação, tá? Acabar com a isenção? Tá? Eu até hoje não vi, tá? E não teve, tá? Porque não faz parte do imaginário político da sociedade, ao contrário. O que as pessoas brigam é que essa isenção seja maior, que elas tenham mais recursos para botar os filhos. Tá? As pessoas muito pobres, tá, acham que se botar o filho na escolinha privada, tá, ela melhora de condição de vida. É uma demonstração de que ela está melhorando de condição de vida. Isso significa que a privatização, o processo de privatização, ganhou as mentes das pessoas. Isso significa que a privatização se hegemoniza, mesmo que, tá, a partir do governo Lula, tá, tenhamos rompimento com a ALCA, rompimento disso, rompimento com aquilo, fale que o neoliberalismo está acabando, essas coisas todas. Tá? Pode ser que nem precise mais de neoliberalismo quando as pessoas se tornam neoliberais. Tá? Que fiquem loucas para ter um plano de saúde, tá? Que deem uma banana para o SUS, fiquem loucas para entrar na escola privada, tá? E fiquem achando o ProUni a coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Porque elas têm acesso à escola privada agora, não sei o que lá e tal, tá? Então, o PNE, né, teria que ser visto como uma grande ferramenta política de mudança desse quadro. Tá? Desse quadro da educação nacional, desse quadro da privatização da educação e da saúde, que andam juntas, tá? E, ao mesmo tempo, com um instrumento da sociedade dizer o que eu quero com a educação. Tá? Porque, ao mesmo tempo em que essas coisas acontecem, todo mundo fica correndo plano de saúde, vai para a escola privada, tá? Os pais ficam falando assim, eu quero o melhor para o meu filho. Né? Porque todos os pais querem o melhor para os filhos. Tá? Mas a hora que ele fala, eu quero o melhor, ele fala, eu quero o que ele entende de melhor, ele vai buscar. Tá? Então, a classe média, tá, em relação à educação, tá, os pais se esfolam para botar os filhos em escolas particulares, porque na cabeça deles, tá, melhor é a escola particular. Pode não ser aqui, nesse grupo, onde nós temos pessoas mais conscientes, pessoas que estão brigando por um mundo diferente e tal, essas coisas todas. Mas botem a mão na consciência e lembrem do redor de vocês, da vida de vocês vão ver que eu não estou mentindo. Tá? Posso estar, às vezes, um pouquinho enganado, mas mentindo eu não estou. Tá? Agora, o PNE tem perdido essa oportunidade.
Tá? Nós, a sociedade, os governos e tal, têm perdido a oportunidade de usar o PNE como processo de transformação. Mas ele continua existindo. O governo continua mandando o PNE e vai continuar mandando o PNE para o Congresso Nacional. Por quê? Porque tem um processo interessante na nossa sociedade, tá? Que aquilo que eu falei antes, você às vezes vê a mesma realidade por vários olhares, tá? E às vezes esses vários olhares eles não estão errados quando veem aquela realidade de forma bastante diversa. Ao mesmo tempo em que a nossa sociedade procura a escola privada e tal, essas coisas todas, ela consolida na sua mente que a educação transforma, que a educação liberta, que a educação é um instrumento de desenvolvimento, que a educação é fundamental para os filhos dela, tá? E para as outras pessoas. Tá? Então, a sociedade também está ganhando, já ganhou nessas últimas décadas, uma posição hegemônica na cabeça da gente, tá? Hegemônica na cabeça da gente, que educação é fundamental. Tá? Então, para pensar a educação como uma questão fundamental, nessas condições todas, tá? Nessa sociedade, com essas características que a gente tem, tá? Principalmente depois da experiência da lei do piso salarial, que foi de autoria do Cristóvão, mas essa autoria é uma autoria onde ele buscou nos próprios movimentos, tá? Buscou na CNTE a ideia, tá? Que estava engavetada no Congresso Nacional e ninguém botava ela para andar. Ele refez aquela ideia, botou num projeto de lei e fez andar no Congresso Nacional. Foi aprovado o piso de salário, com um piso ínfimo. Tá? Você fala R$ 1.300, R$ 1.300 não tem nenhum piso. Você pode olhar no Congresso Nacional, depois, as leis de piso, não sei o que lá e tal, nenhum, tá, é menos de R$ 3.000. Tá? E não tem ninguém falando mal dessas outras leis. Recentemente foi aprovada uma lei de piso salarial lá, de uma categoria por 4.500. E ninguém reclamou. Agora, quando foi aprovada da lei do piso, na época era R$ 900, os governos chiaram. Pode ser o que a Lúcia falou, pelo número de professores. Tá? Agora, a lei do piso diz duas coisas. Tá? Estabelece um piso ínfimo, tá? E define que a carga horária dos professores, tá? Ela contém um componente que é 1/3 dessa carga horária deve ser destinada a atividades extraclasse, de planejamento, de estudos ou de participação em outras atividades extraclasse. Tá? Esses dois itens da lei do piso foram questionados pelos governadores do PSDB na época, PSDB e PMDB, tá? Que entraram com uma ação de inconstitucionalidade, a tal ponto que a lei demorou uns 5 anos para ser transformada em lei, tá? De fato. Este ano, o Supremo Tribunal Federal disse que a lei do piso é constitucional e ela deve ser cumprida. Ontem, a Justiça Federal, por exemplo, determinou que o governo do Estado de São Paulo faça cumprir a parte do 1/3, que o governo do Estado de São Paulo diz que 1/3 não valia, tá? Para os professores do governo do Estado de São Paulo. A Justiça Federal disse, não, a lei tem que valer também em São Paulo, e que se cumpra, tá, a carga horária de 1/3 de atividades extraclasse dos professores. Então, com os professores, as coisas são muito complicadas nesse processo. Em parte, porque já foi falado aqui, você tem uma realidade de orçamento municipal e estadual que não dá conta disso, tá? E, em parte, porque nesse processo contraditório, tá, que a nossa sociedade vive, tá, nessas últimas décadas, não é coisa desse governo, não é coisa do governo passado, né? É um processo histórico que a gente vive nas últimas décadas. A sociedade, ao mesmo tempo que vê que é importante a educação, tá?
acha que professor não é importante. Tá? É um negócio, porque se a sociedade desse ao professor o mesmo valor que ela começa a dar à educação nas últimas décadas, tá? Essa questão salarial que a gente está discutindo seria outra. Tá? A sociedade dá valor a outros tipos de profissionais que não só porque eles têm capacidade reivindicativa, eles conseguem ter salários maiores. Tá? É porque também há um eco dessa capacidade reivindicativa na sociedade. Tá? Por exemplo, a polícia militar tem capacidade reivindicativa, tá, se ela utilizar. Tá? Em muitos lugares ela não utiliza porque a própria legislação a impede, uma série de outras coisas, a disciplina, essas coisas assim. Mas, mesmo com essa capacidade reivindicativa, os salários são baixos, mesmo nos lugares. Tá? Por que isso? Porque daí tem toda uma história da polícia que depois foge um pouco do tema do PNE aqui. Tá? Mas, como foi colocado, por exemplo, um juiz, um menino que tenha formado, tenha 5 anos de atividade de advocatícia, tá? Passa no concurso para juiz, ele começa a carreira dele ganhando R$23 mil. Ninguém fala mal disso. E ninguém fala... Não, mas não, ele chama... O piso e teto é do salário do professor. Agora, dele ele começa com 23 mil. Tá? E por que ele começa com 23 mil? Porque tem toda uma repercussão na sociedade, tem todo um apoio das elites para isso. O juiz que começa, um garoto que termina a faculdade, tem 5 anos de atividade, lembra disso, ele não é... Vocês não estão falando uma pessoa que final de carreira, não sei o que lá e tal. Não, é menino, tá? 25 anos, 26 anos de idade, essas coisas todas, passa num concurso para juiz, vai ganhar R$23 mil. Essa pessoa, sabe por que ela ganha 23 mil? Ou ela, daqui a pouco ela vai ganhar 40 mil? Tá? Porque ela vai para uma outra classe social. Ela vai para um outro mundo. Tá? Um mundo de consumo, um mundo de renda, não sei o que lá e tal, papapá, tá? Para julgar os pobres. Ele vai julgar os pobres. Não vai julgar a gente da classe dele, porque agora ele passou para outra classe social. Uma vez eu fui na posse de um amigo meu em Imperatriz, tá? Que foi nomeado bispo lá em Imperatriz, e aí na posse dele eu estava conversando com ele, conversando com os outros, falando assim, esse negócio de churrasco, foi um churrasco que deram na festa lá depois dele, eu falei, esse churrasco de bispo é bom, porque só tem filé, não sei o que lá, fiquei brincando com essas coisas todas. Aí, nessa conversa, aí um lá falou assim, não, mas é que você não foi em posse de juiz. Eu falei, mas por que de posse de juiz? Ele falou assim, não, posse de juiz aqui é o seguinte, quando vem um juiz novo para a comarca, os fazendeiros se reúnem, tá? Escolhem a mulher dele, com quem ele vai casar, tá? Já vem aqui uma terra para ele comprar, baratinha, porque com o salário dele, o primeiro salário, ele já compra essa terra, tá? Aí ele vira fazendeiro, tá? Já participa da família, né? Vai casar com alguém da família, do fazendeiro, e não sei o que lá e tal, e já tudo arrumado. Tá? Agora imagine professor, se o professor chega lá, tá? Lá em Imperatriz, né? Vai morar nas casinhas lá na periferia, não sei o que lá e tal. Tá? E essa é a visão da sociedade, não é só porque o sujeito, o juiz, tem capacidade reivindicativa, tá? É porque a sociedade, as elites, os outros, acham que ele deve ganhar aquilo. Tá? Então, o que o Cristóvão, uma das coisas que o Cristóvão coloca, que ele vai falar agora no vídeo, tá? É que nós teremos que pensar um outro modelo de organização, tá? Da educação no Brasil. O modelo atual, tá? Não está mostrando, tá? Não está mostrando capacidade para atender às transformações que
a sociedade exige. Nós temos que pensar um outro modelo. Ele não coloca uma proposta, se vocês olham o que Gustavo falar e tal, parece que ele está com uma proposta pronta e acabada. Ele vem com as propostas, tentativas de pronta e acabada, porque é uma demanda social por isso. Se a pessoa fala, não, é só uma ideia, ninguém leva a sério. Ela fala, se é uma proposta, vai virar um projeto de lei, o pessoal começa a levar a sério. A proposta dele de federalização é uma proposta para a gente discutir. Não é uma proposta